A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez, pela graça de Deus, com você, professor, com você, aluno, neste que é, eu diria, o nosso, né? O nosso EBD em Síntese podcast. Estamos já na 8ª lição. Nossa, como esse ano e esse trimestre está passando rápido, né? 8ª lição. E esta que é uma lição sobre as cartas pastorais, aqui, ó, lição de adolescentes. Esse trabalho, ele é promovido pelo DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã, da IADERN, né, a nossa Igreja Assembleia de Deus aqui do Rio Grande do Norte. E eu quero saudar os meus nobres amigos professores Marcos Júnior e João Felipe. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui, né, para gravar mais um episódio. Como nosso irmão Raniel disse, as coisas estão passando muito rápido. Já estamos na 8ª lição. Então, eu espero que esse trimestre esteja sendo uma bênção para você, professor, para os seus alunos da classe. E vamos em frente, que ainda tem mais caminhada por aí. Pai do Senhor, queridos irmãos, a todos os que estão nos assistindo nesse momento, que bom. É uma longa caminhada que estamos trilhando até aqui, já na 8ª lição, e eu tenho certeza que tem sido muito proveitoso para nós que gravamos esses podcasts aqui para vocês. A gente aprende bastante aqui quando a gente está conversando, dialogando. É como o nosso querido Mohaniel fala, que aqui a gente não, nosso intuito não é dar aula. O nosso intuito é justamente pensar junto com você que está nos assistindo acerca do que está escrito na nossa lição que o comentarista escreve. Eu tenho certeza que tanto essa como as demais, os demais episódios serão bênção para nós e para você que está nos assistindo. Vamos juntos, vamos continuar aqui, que tem muita coisa para a gente conversar. Amém, graças a Deus. Eu quero perguntar, você já se inscreveu nesse canal? Você já compartilhou esse material abençoado? Pois olhe, faz isso agora, hein? Se inscreve, compartilha, aperta ali no sininho para a gente poder, toda vida que tem episódio novo, você é o primeiro a receber. Então, comente também se algo lhe ocorreu que poderia enriquecer. Faz um comentário aí para os outros que estiverem assistindo. Ah, interessante, o irmão lembrou disso, lembrou daquilo. De maneira que a gente vai interagindo e vai construindo um conhecimento juntos, né? O nosso objetivo aqui, nosso trio abençoado, é esse também, construir essa experiência, essa conversa abençoada sobre as nossas lições bíblicas. Pois bem, a lição de número 8 é, de certa forma, uma continuidade da lição 7, porque na lição 7 estudamos a primeira carta de Pedro. E agora estamos vendo a segunda carta de Pedro, né? Vamos aprender, portanto, Pedro, que foi chamado por alguns como o apóstolo da esperança, pelo cunho, né, falando sobre a volta de Cristo, sobre o ânimo que os irmãos deveriam ter, a esperança da volta de Jesus. E é importante, como bem diz aqui o comentarista da lição, no ponto de partida, deixar claro que essa volta de Jesus é a segunda vinda, né? Não é o retorno triunfante do milênio. A segunda vinda no qual Cristo virá buscar a sua igreja. É desta esperança que ele fala e por isso é chamado o apóstolo da esperança. Meus queridos, eu quero propor uma brincadeira aqui com vocês. Vocês topam ou não? Vamos lá. Você, professor, pode fazer isso, é uma dica pedagógica que a gente dá, pode fazer isso em sala, tá? Porque é uma brincadeira simples e eu vou chutar um nome aqui. 3 palavrinhas. É muito simples. Como é que funciona? Como é que vai funcionar isso? Nós vamos escolher 3 palavras para
descrever a segunda carta de Pedro. Eu escolhi as minhas 3, Marcos também, João também, a gente já havia combinado isso para não perder tempo, porém, faça isso com seu aluno em sala e você vai forçar ele a pensar um pouco sobre o livro, né? O ideal é que os alunos leiam a segunda carta de Pedro, que é um livrinho pequeno, antes da aula, né? Para poder ter essa noção. Muito bem. Eu escolhi as minhas 3 palavras e eu vou começar. As minhas 3 palavras são crescimento, esperança e piedade. Crescimento é fácil de falar, crescer em Cristo, na graça, no conhecimento, né? Ele fala sobre isso, inclusive o terceiro tópico da lição, fala sobre isso. A segunda palavra é esperança, porque o livro fala muito claramente sobre a volta de Jesus. E a terceira palavrinha que eu escolhi é piedade, porque a piedade fala de uma vida cristã de temor e de obediência a Deus, a despeito de todas as dificuldades. Então, piedade é isso. Pois bem, Marquinho, você, que palavras você escolheu, meu jovem? Rapaz, palavrinhas, como fazer que nem você. Minhas palavrinhas. Minhas palavrinhas são, primeiramente, bondade. O apóstolo Pedro, quando ele fala da bondade de Deus, ele fala a respeito da questão da salvação, do dom que nós recebemos através dele, por Cristo, que foi a graça. Nós recebemos isso. E pelos méritos de Cristo, somos salvos e temos acesso ao Pai e à eternidade, à vida eterna. Ele fala também, a segunda palavrinha é fé. Fé você pode dizer a respeito sobre a questão da esperança, linkar a fé com a esperança também, a esperança da vinda de Cristo e a esperança naquilo que eles criam, naquilo que lhes era pregado e que eles deveriam viver. Isso é muito maravilhoso, é tanto que o apóstolo Pedro, no primeiro versículo, ele fala que nós recebemos literalmente uma fé preciosa, uma fé tão preciosa. Essa fé que nós recebemos através dos méritos de Cristo, através daquilo que ele fez. E a terceira palavra é falsidade. A falsidade, ela se liga muito aos falsos mestres da época, que isso também é o segundo tópico da nossa lição, que nós estamos discutindo e conversando sobre ela hoje. Fala sobre a falsidade, porque eles viviam de uma maneira e pregavam outras maneiras. Eles pregavam sobre a veracidade do evangelho, mas não viviam a veracidade do evangelho. Sobre isso a gente vai conversar, mas são coisas que a gente precisa pontuar aqui, principalmente você com seus adolescentes na sala, pontuar, fazer a mente deles funcionar através da leitura desse livro tão maravilhoso, essa epístola tão maravilhosa, que é a do apóstolo Pedro. Eu escolhi exortação, porque eu acredito que é uma coisa universal das cartas, né? Sempre elas trazem alguma coisa para exortar, mas eu trouxe porque tem um verso que é um versículo muito interessante que eu acho na segunda carta de Pedro, na segunda epístola de Pedro, que ele vai falar o seguinte, no capítulo 1, verso 12: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibas e estejais confirmados na presente verdade. Que é uma coisa que eu considero importante. Mesmo que aquela pessoa já saiba daquilo, é sempre importante reafirmar as coisas. E mesmo e principalmente nessa idade que nós temos da adolescência, da juventude, que sempre a gente tem aquela ideia de que a gente já sabe daquilo. Às vezes o pregador está falando, ou o pastor dando a doutrina, a pessoa fala, mas eu já sei disso daí, para que eu estou escutando de novo? Aí Pedro diz, eu não vou me cansar e não vou parar de reafirmar as mesmas coisas e exortar vocês das mesmas coisas
mesmo que vocês já sabem. Porque não pode ficar sem exortar. Eu vou exortar vocês. Por isso que eu escolhi a exortação. A segunda, advertência. Por quê? Porque ele vai advertir as pessoas sobre os falsos mestres, assim como Marco Júnior falou ainda há pouco, sobre a questão dos falsos mestres, que não só ele, mas também outros escritores de algumas epístolas, de cartas, também vão falar sobre isso, que é uma coisa que naquela época já era bem difícil, essa questão de conviver com esses falsos mestres, e que até hoje continua sendo difícil, porque hoje em dia só o que tem é falso mestre. Não deveria nem se chamar de mestre, mas gente falsa falando besteira por aí. E o terceiro ponto é esperança, porque ele encerra a epístola exatamente dizendo que, olha, eu exorto vocês sobre isso, tenham cuidado com os falsos mestres, mas aguentem só mais um pouquinho, porque já já o que nos foi prometido pelo próprio Cristo irá se cumprir, que seria a vinda dele. Então, foram essas três palavras que eu escolhi: exortação, advertência e esperança. Quero Muito só bem. fazer um adendo, professor Daniel. Pois Essa não. esperança que vocês dois falaram tão bem, ela não é uma esperança meramente ligada ao fato do sofrimento, das complexidades, das coisas aqui acabarem. Porque nunca acabam. Complexidades nunca acabam. Mas essa esperança é mais sobre Jesus voltar do que sobre os sofrimentos que nós passamos. É por isso que aquelas pessoas daquela época que ouviram essa palavra permaneceram firmes na esperança. Porque mesmo que Jesus naquela época não houvesse voltado segunda vez sobre o arrebatamento, eles esperavam Jesus, apesar dos sofrimentos, apesar da perseguição, apesar de tudo. A esperança deles estava viva porque estava ligada à vinda de Cristo e não aos sofrimentos presentes. Muito bem. Eu diria até que o verbo que origina essa palavra não seria esperar, mas seria esperançar. Isso. Existe uma diferença importante, porque o sentido aí é estar animado nessa expectativa, né? Não Perfeitamente. só, não só das dificuldades, como o Marquinhos bem colocou. Pois bem, nós temos esta esperança, né? Estamos esperançando, e essa carta é muito boa falando sobre isso para os crentes em algumas regiões, né? Não era só para uma igreja, eram várias localidades, e é o mesmo público-alvo da primeira carta de Pedro. Público-alvo, ele reafirma na segunda carta que são as mesmas, né? Eu escrevo novamente para vocês, então é o mesmo público-alvo, e, portanto, como primeiro objetivo da lição, a gente, professor, precisa passar a visão panorâmica do livro, né? E logo em seguida conversar sobre a volta de Cristo, né? Essa esperança da volta de Cristo, da sua segunda vinda, que é para a igreja militante, não para a igreja triunfante, né? Igreja militante, que é o momento que estamos vivendo. E, por fim, destacar a importância do crescimento espiritual. Pois bem, na primeira parte da lição, nós vemos aqui Pedro, né, como autor. Acreditem vocês, Marquinhos e João, ainda há quem discuta a autoria desse livro, tá? Ele está dizendo por escrito que foi ele, né, Pedro, Simão Pedro, né? Simão, que no original é Shimon, que quer dizer aquele que ouve, né? Shimon, Simão Pedro, servo e apóstolo. Então, ele se coloca numa posição de humildade, apesar da grande importância que ele tinha naquele tempo para a Igreja do Senhor, inclusive a Igreja Católica, baseada em Mateus capítulo 16, o considera o primeiro Papa. Marquinhos e João, eu estive no Vaticano, vocês acreditam? Eu estive no Acredito. Vaticano
Entrei naquela capela famosa, né? São Pedro, e entrei numa ala à esquerda. Lá estava, Marco Júnior, uma placa deste tamanho, com o nome de todos os papas da história. Eu tirei foto dessa placa. Adivinha quem era o primeiro nome lá na placa, Marquinhos? Você tem uma Peter. chance. Mas aí você está falando em inglês, né? Seria mais para latim. Para latim. Muito bem, estava lá Pedro, né? Considerado o primeiro papa da história. Mas isso não tem sustentação bíblica, tá? Isso. O que não se pode negar é a importância de Pedro para a igreja em Jerusalém, para a igreja do Senhor. Ele foi um dos primeiros a ser chamado e ele tem algumas outras curiosidades, né? Eu queria só fazer um comentário antes de passar para vocês também, é que a primeira carta de Pedro, isso é uma das razões do questionamento da autoria, é que ela tem um estilo, um vocabulário, uma estrutura e um tema diferente da segunda carta. Por essas e outras, algumas pessoas, estudiosos, questionaram a autoria. Pois bem, a autoria é a mesma, primeira e segunda carta. A diferença é que são momentos diferentes da história, existe um gap aí, um espaço de 3 anos, mais ou menos. O contexto era um pouco diferente, e a primeira carta, olhem só vocês, ela foca nos perigos externos. E a segunda carta, que é o objeto da nossa lição, foca nos perigos internos. Olha que interessante. Os perigos externos eram as perseguições, né? Nero intensificou essas perseguições no ano 64 e outros tantos imperadores romanos, mas essa característica está mais presente na primeira carta. Na segunda carta, existe um foco maior nos perigos internos com os falsos mestres, ou seja, um perigo de dentro da igreja, né? E esse é o foco da nossa lição. Essa carta a gente falou para quem ela foi escrita, né? Mesmo público-alvo da primeira carta, e ela foi escrita para este encorajamento. Havia perseguições, haviam falsos ensinos, falsos mestres, e isso é o tema da nossa segunda carta. É isso mesmo, Marco Júnior? É verdade. Pelo que diz respeito a toda a inscrição, a descrição que o apóstolo Pedro faz de todo esse tempo que ele tem vivido, ele convoca a igreja a pensar na virtude. Ele convoca a igreja a pensar no acréscimo à fé. Ele convoca a igreja a pensar primordialmente, no prefácio, na saudação dele à igreja, ele convoca a igreja a pensar em princípios, características, em virtudes que fazem parte do caráter cristão. Porque se nós estamos esperançando, como bem o nosso professor Raniel falou, se nós estamos esperançando, nós precisamos basear a nossa esperança, nosso modo de vida, em pilares que sejam sustentados pelo verdadeiro evangelho, pela palavra de Deus. Então, o apóstolo Pedro, quando ele entra aqui no primeiro capítulo, ele vai falando sobre o acréscimo à fé, a temperança, paciência, a piedade, fraternidade. Ele fala com o sentido de aumentarmos essas coisas. Ele fala para os cristãos daquela época, mas ele diz, olha, vocês não podem ficar só nisso que vocês fazem, resumidamente nisso. Isso tem que ser o seu modo de vida. A temperança tem que ser o teu modo de vida. A piedade tem que ser o teu modo de vida. A fraternidade tem que ser o teu modo de vida. E quando ele fala sobre isso, ele vai e diz, olha, essa já é a segunda vez que eu estou escrevendo para vocês. Na primeira, eu encorajei vocês, como o nosso professor Raniel falou, sobre as perseguições que vocês estavam sofrendo. Agora, eu quero encorajar vocês a continuarem vivendo o verdadeiro evangelho pleno através daquilo
que Cristo nos ensinou. E logo ele que andou com Cristo, comeu com Cristo, viu os milagres que Cristo fazia, viu os sermões que Cristo pregava. É nessas horas que eu queria ser pelo menos um dos discípulos de Jesus, para pelo menos olhar, ver a face de Jesus pregando. Imagine como deveria ser maravilhoso ouvir Jesus pregando o sermão da montanha. Imagina como deveria ser maravilhoso só os discípulos ouvindo o Jesus pregando o sermão exclusivo para eles sobre os últimos acontecimentos, o fim dos tempos, como ele escreveu nos capítulos 24, 25 lá de Mateus. Imagina como deveria ser isso. E Pedro está falando não apenas aleatoriamente, ele está falando com conhecimento de causa. Ele fala, olha, eu vi, eu senti, eu andei com ele, e eu tenho a esperança de que ele voltará. Porém, segundo o ensino dele, precisamos permanecer com princípios que baseiem, que sejam basilares da nossa fé, para que as coisas externas, ou o inimigo das nossas almas, que estão de perto nos rodeiem, não se irande com as nossas vidas e nem acabe com a nossa esperança, que é maior, que a maior riqueza que nós temos depois da salvação é a esperança da eternidade. Perfeitamente. Meu amigo, querido professor João Felipe, faça aí seus comentários sobre essa primeira parte da lição também, que enriqueça o nosso podcast. Com certeza. Coloca as pelas para fora. Eu acho muito olha, interessante. irmãos, ele estava antes da gravação bem caladinho, e eu tenho certeza que agora ele vai colocar pepitas preciosas aí para fora. É verdade. Fala, João. Rapaz, esses dois são fogo, viu? Não, aqui é fogo, irmão, tem fogo, aqui tem fogo. Pode ser palha não, meu filho, tem que ser fogo. Se a gente prestar bem atenção em relação às cartas de Pedro, as duas epístolas, a gente vê que elas apresentam bastante semelhanças. Inclusive, que, obviamente, obviamente, mas como o irmão Raniel disse, ainda tem gente que questiona a questão da autoria, né, que foi Simão Pedro, aquele bem mansinho que andou com Jesus. Mas existem outras coisas também. Por exemplo, para quem foi direcionada a carta de Pedro, que também é uma coisa que ele vai citar, ele diz assim, a carta é direcionada às pessoas que, por causa da bondade de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa. Só que um detalhe interessante é que lá na frente ele vai falar também, no capítulo 3, que é essa segunda carta que estou escrevendo. Então, cogita-se que o pessoal da segunda carta, que recebeu a segunda carta, é o mesmo pessoal que recebeu a primeira, que no caso foi endereçado lá ao povo de Deus espalhado pelo mundo, principalmente ali nas províncias de Pontos, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, a gente tem todo esse pessoal aí que recebeu a primeira carta e supõe-se que, pelo que ele falou na segunda carta, que seja o mesmo pessoal que está recebendo. Mas o interessante de quando ele fala isso, que por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam uma fé tão preciosa, enquadra a gente aqui. Pastor Arnon Lima de Santana Júnior, ele gosta muito de dizer assim, olha onde é que Pirangi está aqui, ó. Onde é que Pirangi está aqui nos textos bíblicos, quando diz assim, até os confins da terra. Aí ele, onde é que a gente está aí, olha aí. Pois bem, olha onde a gente está aqui. Todos os que receberam, por causa dessa bondade, receberam uma fé tão preciosa e nós estamos aqui compartilhando da mesma fé, então a carta sim é endereçada a nós também, né? Então eu acho interessante essa questão que Pedro ele vai deixar uma carta bem aberta para todos aqueles que entenderam, que receberam essa fé, possam ler e se precaver de várias coisas que ele vai falar na carta e mais a trazer a esperança a essas pessoas no finalzinho da carta já.
Perfeitamente, queridos. Nós temos aí já de primeira parte da lição concluída, né, digamos assim, essa visão panorâmica, Pedro, o autor, né, a história de Pedro, todos sabemos, não é objetivo nosso aqui dissecá-la, mas ele é o autor, as 5 regiões da Ásia Menor são o público-alvo, porém aplicáveis, como bem colocou João, inteiramente aplicáveis à Igreja do Senhor, inclusive aos dias atuais, e parece que isso é tão atual, né? Eu sinto o cheiro de coisa nova quando eu leio isso, porque é extremamente aplicável à igreja de hoje, meus irmãos. Não tem diferença, não. Né? A igreja aqui em Natal, talvez aí em São Paulo, Rio de Janeiro, é perfeitamente aplicável. O tema é um tema que hoje eu acho que estamos experimentando. Tanto a primeira carta de Pedro como a segunda, que são os perigos externos, que a sociedade está impondo agora uma perseguição à igreja, que todos estamos vendo claramente, estão querendo cercear a liberdade de expressão, a liberdade de culto, aquilo que pode ou não pode ser dito nos púlpitos, e mais ainda, o perigo dos falsos mestres, né? Pessoas que estão dentro das igrejas, não nos interessa falar de denominações aqui, mas que pessoas dentro das igrejas que deveriam guardar a sã doutrina estão distorcendo a palavra de Deus, fazendo verdadeiros malabarismos teológicos e coisas estranhas à doutrina do Senhor Jesus Cristo, sobre uma falsa, pretensa fé em Cristo Jesus. E isso é um alerta para nós e para você, professor, e você, adolescente, nos dias de hoje, né? Então, a segunda parte da lição, ela muito bem nos alerta sobre isso, o perigo dos falsos mestres. Tem como ser mais atual do que isso? Não tem como ser mais atual do que isso, não é, Marco Júnior? É verdade, é muito incrível, porque nós estávamos falando aqui, antes de começarmos a gravação, que essa temática sobre os falsos mestres é um tema recorrente em basicamente quase todas as cartas que foram escritas por João, por Pedro, enfim, por todos aqueles que escreveram, principalmente pelo apóstolo Paulo. A exemplo disso, não saindo, mas traçando também uma semelhança entre as epístolas, a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios fala muito sobre isso, sobre aqueles que Paulo denominou como excelentes apóstolos, logicamente de uma forma irônica. Se você nunca viu Paulo sendo irônico, é só você ler 2 Coríntios que você vai ver lá Paulo sendo irônico, dizendo, esses excelentes apóstolos que pregam, não sei o que e tal. Enfim, eles pregavam um evangelho do decoro da carta. Como é que é? Ele estava mantendo o decoro da carta, igual numa audiência Então, que faz. exatamente. Excelentíssimo, excelentíssimo, caro amigo, e aquele negócio todo, você vê nesses debates, e nunca é esse. João, você está quase dizendo Vossa Excelência e remete a um órgão do governo. Então, meu Deus. Então, Vossa Excelência faltou com a verdade. Olha que coisa linda, né? meu Deus. Então, você vê como existem semelhanças, não é? Quanto ao que Paulo vivenciava nas igrejas que ele fundou, que ele ajudou, que ele pastoreou. Enfim, tanto quanto o apóstolo Pedro também. Se você parar para prestar atenção no primeiro versículo da primeira epístola, Pedro descreve quais as igrejas às quais ele estava se dirigindo. Em específico, existia uma região chamada Bitínia, que foi uma das regiões que, quando Paulo chegou, o Espírito Santo, epa, pode ir para o outro lado. Paulo, em vez de ir para Bitínia, foi a Troade, desceu. Então, são coisas que foram preparadas por Deus, mas os casos eram os mesmos. Os falsos mestres estavam em todo lugar, pregando o gnosticismo, pregando o retorno às práticas judaicas, que eram chamados judaizantes, pregando um evangelho deturpado, como os coríntios pregavam, que eles eram relativistas. Os coríntios basicamente eram relativistas, misturavam o santo com o profano, enfim.
Então, eles ensinavam essas coisas, mas o apóstolo Pedro vem aqui dizer, olha, tenham cuidado, porque eles estão no meio de vocês. Eles estão no meio de vocês. E, pasmem, vocês que estão nos assistindo, esses falsos mestres ainda continuam no nosso meio. Ainda continuam deturpando a palavra de Deus. Ainda continuam falando aquilo que não é correto diante do verdadeiro evangelho de Cristo. Continuam relativizando a graça, continuam pregando coisas que o Senhor Jesus não falou, continuam dizendo coisas que Jesus não disse e continuam fazendo coisas que Jesus abomina, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo. Então, Interessante, né, Marquinhos? muito Interessante interessante. que eles estão querendo mais reescrever a Bíblia, viu? Eles estão indo mais além. Exato. A Bíblia E precisa ser sabe, reescrita, atualizada. Marco, é uma coisa que até o próprio comentarista vai trazer na lição, lá naquele quadrinho do auxílio teológico, Perfeitamente. e ele vai falar que a ideia de que os falsos mestres, eles queriam exatamente fazer isso, se justificar os seus pecados, as suas ações pecaminosas pela graça. E ele traz até aqui o termo em grego que significa, que mais se enquadra nessa questão aí de mudar essas ideias aí, que é o metatitentes, que é exatamente você mudar a compreensão sobre uma coisa que Deus já havia falado e mudar o sentido completamente, porque eles queriam pegar a graça e dizer que aquela graça ali justificava eles para fazer qualquer tipo de ação pecaminosa, porque eles estavam debaixo da graça. Eu tenho uma dica até para os professores, para E que vocês... tinha muita influência grega também nisso, né? Que é o Muita. dualismo grego, né? Digo assim, a alma É, é o que importa, o corpo é só a embalagem, né? Tem uma influência muito grega no meio disso tudo perfeitamente. também. Eu tenho uma dica até para os professores se aprofundarem ainda mais. Comprem a revista desse mês, ano 46, número 102, do Obreiro Aprovado. Eu fiquei muito curioso porque essa revista fala sobre a doutrina bíblica da santificação. Meu amigo, e se você Mostra olhar, aí, Marquinhos. Você tem aí, Marquinhos? tá aqui comigo, ó. Mostra aí, Compra porque essa revista aqui, ó. talvez A o pessoal revista, fique curioso saber qual é a edição. a revista do Obreiro Aprovado. Ah, Marcos, mas é do Obreiro? Não, mas aqui tem coisas que você pode dizer para os seus adolescentes. Olha, ele fala, o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, ele fala na primeira sobre a definição bíblica de santidade. É tudo que as pessoas não querem ouvir hoje. E os falsos mestres desviam desse assunto. É a santidade. Ou santificação. Santidade é o status, santificação é o processo. Processo. Então, olha o que ele diz. Ele fala que a santidade no hebraico significa kodesh, separação, santidade. O verbo kadash significa separar. Adjetivo, kadosh. Vocês lembram desse nome? Kadosh, kadosh, que significa santo, sagrado. Kodesh significa honra. Olha aí, já é um adjetivo mais próprio daquele que já faz aquilo que se espera, ou seja, daquele que é santo. Honra, brilho, glória, peso, abundância. Então, ele fala sobre isso, ainda tem mais no grego, ele fala hag, eita, esse nome é difícil, hagiosine, eu que sei esse nome aqui, que é o estado que resulta de ser dedicado ao serviço de Deus. Olha só, quando nós servimos ao Senhor, nós também estamos em processo de santificação. Tudo que os falsos mestres pregavam era literalmente o abandono do processo, o abandono do status, pelo relativismo para que as coisas fossem misturadas. Isso é muito perigoso. Muito bem, Marquinhos. E eu quero até fazer esse link da palavra sobre os falsos mestres, falsos ensinos,
misturas, desculpas para o pecado, e dizer que todas as epístolas foram escritas com um senso de urgência a respeito da volta de Cristo muito presente em todas elas. A segunda epístola de Pedro não é diferente. Ele fala como se Jesus voltasse no minuto seguinte que eles lessem a carta. E a gente percebe esse senso de urgência, né, que é uma outra marca fortíssima dessa carta. Olha, Jesus está voltando já já. Então, eles falavam com um senso de urgência que me parece... eles estavam um pouco ansiosos, né? Tinham assim, aquela coisa, poxa, está demorando, né? Já se passaram tantos anos que Jesus morreu e ressuscitou, será que ele não vem mais? E isso fala sobre a graça de Deus. Cá estamos, 2000 anos depois, ainda com essa viva esperança, sabendo que só está demorando, entre aspas, porque o Senhor quer salvar o maior número possível de pessoas. Não é isso, João? E sabe, irmão Raniel, Marquinhos, que essa questão, eu acho interessante que além de ele exortar sobre os falsos mestres, ele tem esse cuidado que o irmão Raniel falou em falar sobre a espera demorada, para eles não se entristecerem com essa questão da espera que eles estavam tendo da volta de Jesus. Porque a gente bem sabe, como lá Provérbios 13, 12 vai falar, que a esperança demorada enfraquece o coração. Então, já era sabido deles que quando a pessoa espera por muito tempo alguma coisa, claramente o ânimo da pessoa cai, a pessoa fica desmotivada, aquelas coisas, mas ele tem esse cuidado e você vê a diferença de Pedro quando Jesus pegou ele, agora Pedro tendo cuidado de dizer, seja paciente, tenha calma, Olha quem aguarde. fala, né? Olha quem fala, um E ele homem que disse, experimentou uma transformação genuína fala diferente, né, João? pois é, e Simão, aquele que ouve, que aquele outro momento está arrancando a orelha também de outra De pessoa, agora mal, está dizendo, olhe, espere, tenham calma, porque ele prometeu e ele irá cumprir. Se foi Cristo que falou, as palavras dele são verdadeiras e terão cumprimento. Não tem esse negócio de você... Às vezes a gente fica, né, um pouco, principalmente quando a gente está nessa fase da adolescência e da juventude, que a gente quer ser muito imediatista. E Pedro ele vai trazer essa questão de não se preocupe, se foi Deus que lhe prometeu alguma coisa, ele irá cumprir no tempo dele. A gente não deve tratar o tempo de Deus como o nosso tempo, nem que a vontade dele é igual à nossa vontade, mas se as coisas ditas por Deus, as promessas feitas por Deus, elas irão se cumprir. Se foi Deus que falou também, né? Porque já que estamos falando de falsos mestres, às vezes, ai daquele que fala em meu nome, sem ser eu que estou dizendo, viu? Muito bem. Essa marca, né, do cuidado, da exortação e da viva esperança é uma marca muito presente no livro, né? E isso fica muito evidente e é atual. Isso é atual, isso é aplicável aos dias de hoje, né? Tanto a questão da presença dos falsos mestres, até aqueles que querem reescrever a Bíblia, isso parece que virou um câncer, né? Cada vez mais eu ouço notícia de pessoas que estão falando o mesmo absurdo, né? Parece que virou moda falar que a Bíblia tem que ser ressignificada, ó, palavra bonita, mas isso não existe. E a viva esperança não pode ser adormecida, amortecida pela dificuldade ou pela demora, etc. Isso é uma marca do livro, dessa segunda carta de Pedro. Muito bem. E aí nós temos a terceira parte da nossa lição, que é a necessidade de crescer, essa vocação que o cristão deve ter de crescer. Crescer em quê, irmão Raniel? Crescer em quê? Eu sou adolescente, eu quero crescer para jogar basquete. Não, querido, presta atenção. É a necessidade de crescer em Cristo, crescer no conhecimento, na graça, crescer na maturidade,
Isso também é uma marca desse livro, porque ele exorta os crentes a amadurecerem, né? Isso Marquinho fez um paralelo com o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos coríntios, que eram muito sincréticos, né? Muito misturados, tinham todos os dons, mas eram meio irresponsáveis, né? Com o dom do Espírito. Aí ele escreve também, Paulo escreve aos Gálatas, né? Chama de insensatos, né? Então, os apóstolos todos, eles iam muito nessa linha de puxar, de chamar os carretéis e dizer, ei, coloque o seu pezinho no chão, porque o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de responsabilidade, é um evangelho de ciência, né? De razão. Não é à toa que Paulo escreve aos Romanos capítulo 12 e fala sobre culto da razão. E Pedro tem o mesmíssimo discurso, e eu louvo a Deus pelo alinhamento daquilo que foi escrito para o nosso ensino, né? Apesar de que a maioria das cartas são paulinas, e há uma carta de autor desconhecido que é Hebreus, mas a gente tem uma clareza de discurso, uma clareza, um alinhamento perfeito das coisas de Deus, que a Bíblia chama de doutrina dos apóstolos. Pedro, ele foi muito feliz nessa doutrina, em todos os pontos necessários para corrigir a rota. E aí a gente não pega mais essa visão de que a primeira e a segunda carta são divergentes, porque tratam de temas diferentes, e a gente fala o seguinte, não, meus irmãos, estas cartas são complementares entre si. Aquilo que é a mais abordado na primeira é complementado pela segunda. E aí, na terceira parte da lição, a gente tem a necessidade do crescimento. Eu me assusto com a postura de muitos crentes nos dias de hoje, que parecem meninos espirituais, né? Que não têm prazer na salvação do outro, não têm prazer em se doar pelo outro, e isso fala de uma meninice espiritual. Portanto, isto também é atual nessa segunda carta de Pedro, não é isso, Marco Júnior? É verdade. Na verdade, a gente faz esse link com inúmeras situações que nós vivenciamos hoje. Se é uma carta universal, se é uma epístola universal, ela faz muito alusão a tantos fatos que ocorriam na época e graças ao Senhor e à inspiração do Espírito Santo nós podemos fazer a exemplificação disso hoje. O apóstolo Pedro foi muito feliz quando escreveu esses textos falando sobre os recursos para o crescimento, como nós já citamos pouco tempo atrás, no capítulo 1, ele fala sobre quais os recursos do crescimento. Porque, venham cá, crescer de qualquer jeito, todo mundo cresce. Qualquer pessoa pode crescer de qualquer jeito. Porém, crescer qualitativamente, ou seja, crescer espiritualmente de forma qualitativa, é diferente. Você passa a não frequentar os elevadores. Você passa a frequentar degraus de escada. Quando você escolhe seguir crescendo qualitativamente. Você gostou aí, João? Eu vou dar até uma pausa aqui, viu? Vou escrever aqui na minha parede. Escreva aí, João. Eu gosto de perder o fio da meada. Essas frases assim. Você, professor, fica ligado aí nas frases de Marco, que é para você usar na aula, mas quando usar, você bota assim lá, ó. Júnior, vírgula, Marcos. Entendeu? É para ter a citação apud, na aula. Apud et al, né? Mas é verdade, quando a gente tem essa questão dos nossos recursos, e preste atenção, os recursos do céu são inesgotáveis. É por isso que nós não conseguimos atingir um ponto de auge na vida espiritual, porque quanto mais a gente busca, mais tem para a gente buscar. Se você acha que você conseguiu buscar tudo na sua vida espiritual, meu irmão,
e se acomodou, aí é onde o nosso professor Raniel falou. É aquela meninice espiritual que existe hoje em dia, de você achar que porque você tem 40 anos de crente, 50 anos de crente, que você está de bem com a vida e não vai fazer mais nada. Meus irmãos, meu tempo já passou. Não, o nosso tempo é agora, é já, é a última hora. Se você tem como servir, sirva. Eu acho muito bonita a expressão do salmista no Salmo 84, quando ele fala: quão amáveis são os teus tabernáculos. Ou seja, isso é a tempo e fora de tempo. Ou seja, eu estou estando novo, eu estando velho. Quantas pessoas subiam para Jerusalém para adorar ao Senhor? Entre jovens, velhos, adultos, crianças, todos eles subiam para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor, para entregar sacrifícios ao Senhor. E externalizavam isso louvando, desde quando saíam de casa até o momento que eles chegavam lá, louvavam também, adoravam o Senhor. Então, crescer é muito disso, é você manter uma essência em Jesus, viva, através da pessoa do Espírito Santo que habita em você. Mantendo o Espírito Santo em você, você vai manter a chama acesa do serviço, do crescimento. Você nunca vai parar, você nunca vai estacionar, você nunca vai dizer, pá, parei. Não. Eu gosto muito, amo o nosso pastor Martim, porque ele visa isso. A presença do Espírito Santo que faz o crescimento continuar avante, continuar avante. A igreja não para de crescer. E o corpo de obreiros não para de crescer. E os jovens não param de aprender, não param de crescer. Por quê? Porque se pensa nesse crescimento qualitativo, diga-se de passagem, não é quantitativo, é qualitativo. Se pensa nesse crescimento com a inspiração do Espírito Santo, para que a presença dele faça com que os recursos inesgotáveis do céu habitem na nossa vida. São tão inesgotáveis que o apóstolo Paulo cantou dizendo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. São inesgotáveis os recursos do céu. É por isso que nós precisamos crescer, crescer bem, crescer para a glória de Deus, mas crescer com sabedoria, sem ultrapassar, pular as etapas de crescimento. Marquinho, eu vou puxar uma das suas palavras aí, que você fala bonito demais. Mas não suba de elevador, use a escada para descer. Exatamente. Percebe a diferença? E aí Pedro, né, no primeiro versículo, né, ele diz: Simão Pedro, servo. Ele coloca servo antes de apóstolo. Diga lá, João Maturidade. Felipe. Maturidade. Crescimento genuíno. Né? Se a gente perceber, não é à toa que esses assuntos estão sendo discutidos na classe dos adolescentes. Afinal de contas, é um pessoal que está numa fase de crescimento, né? Crescimento físico, mas que junto com o crescimento físico, o crescimento mental, o crescimento espiritual seja bem fundamentado. Por quê? Porque Paulo vai dizer lá na primeira carta aos Coríntios: quando eu era menino, eu falava como menino, eu vivia como menino, eu discorria como menino, mas depois que eu virei homem, eu parei com as coisas de menino. Aí, vamos dizer assim, alguém pode dizer: ah, mas eu não vou me tornar adulto agora, ainda tenho muita coisa aí pela frente de me tornar adulto. Mas é em questão de maturidade espiritual, como já foi dito. Por exemplo, quando a gente é assim que a gente entra na igreja, a gente tem muita vontade. Quando a gente ali é novo, convertido, ele tem aquele impulso, ele tem aquele desejo ali do primeiro amor, mas ainda assim ele vai com muita sede ao pote e consegue absorver pouca coisa do que ele está querendo digerir ali. Por quê? Porque o próprio Paulo vai dizer também que nós estamos como bebês, ainda estamos ali engateando, recebendo primeiro o alimento ali. Então, a gente vai conseguindo mastigar coisas mais sólidas a partir do momento que a gente vai amadurecendo. Porque imagine, a palavra ela já está pronta, ela não vai se renovar nem nada. Às vezes a gente lê um texto e percebe uma coisa,
E se a gente não crescer espiritualmente, aquele texto só vai revelar aquilo para a gente. Agora, a partir do momento que eu cresço espiritualmente, aí é como se eu desbloqueasse fases aqui no meu cérebro, e aí eu consigo ir mais a fundo naquele texto. O Espírito Santo vai abrindo as portas, porque ele faz: ah, você já viveu isso aí, ó. Você já passou por isso daí, você já tem suas experiências comigo em relação a isso daí, então você já consegue entender melhor esse assunto. E ele vai abrindo aí os caminhos da compreensão da palavra de Deus. Então, quando diz que a gente tem que crescer em graça, em conhecimento, é exatamente isso. O cristão ele não pode parar no tempo, no seu crescimento, porque e assim, quando você vê uma pessoa, você faz: rapaz, essa pessoa é crente demais, né? Essa pessoa é um exemplo de cristão. Você pode olhar aqui lá os discos epifisários lá dos ossos espirituais dele, estão bem curtinhos, porque ele já cresceu o bastante, e ainda assim, eu nem diria que está curto, eu diria que ainda está, ó, deste tamanho, porque enquanto mais a gente cresce, mais a gente compreende a palavra, mais a gente entende das coisas do reino, mais a gente entende essa maravilhosa graça que nós usufruímos, que foi dada a nós, mais a gente se sente menor para compreendê-la, mais a gente se sente menor, mais a gente se diz como Pedro de servo. Você pode perceber que Paulo, quando ele vai falar, puxando um pouco para Paulo também, ele faz igual a Pedro. Quando ele vai falar em algumas cartas dele, aí ele começa: eu, Paulo, não sei o quê, não sei o quê, aí daqui a pouco parece que o Espírito Santo dá um tapão na cabeça dele assim, e faz ele lembrar quem ele é. Ele faz: eu, escravo de Cristo, servo do Senhor. Aí ele fica bem mansinho. Então você vê como o verdadeiro evangelho. Pedro era extremamente infantil quando Jesus foi atrás dele. Tanto em idade, era um cara novo, como também em relação espiritual. Ele tinha atitudes de um cristão recém-nascido, um RN. Agora, quando ele escreve essa carta aqui, você já vê Pedro com uma maturidade muito maior. E é isso que ele nos chama. Ele diz: olha, cresçam no conhecimento, tenham esperança. E tudo isso que estamos passando vai ter um fim, que as promessas que Cristo nos fez algum dia irão se cumprir, mas para usufruir disso lá na frente, eu preciso estar maduro espiritualmente para aguentar e para saber lidar com as situações que ainda vão vir para a gente aqui na Terra. Muito bem. É crescer para baixo, né, Marquinhos? E aí, eu posso até depois, ó, é um paradoxo. Posso até falar depois sobre um texto que o apóstolo Paulo escreveu, que eu acho muito pertinente a isso que João estava falando. E o que me vem é reconhecer o lugar que eu estou me faz viver da maneira mais ordeira possível. Eu preciso reconhecer onde eu estou para viver um crescimento saudável. Aí vejo que aqui Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, partir do 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Aí qual era o objetivo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É interessante dizer para o adolescente que quando ele se edifica através da palavra e cresce qualitativamente, ele está contribuindo não apenas para si, mas ele está contribuindo para o crescimento do corpo de Cristo. Aí, ó, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Diga aí, o que é que o apóstolo Paulo disse? E ele ainda continua, para que, e é o que eu fazer que nem o pastor, aquele pastor lá do Paraná, que ele já veio pregar aqui, esqueci o nome dele, eu sei que ele falava assim: eu me amarro nisso, é isso que ele fala. Ele fala isso. Ele disse assim, ó, Paulo: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade com amor, olha, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça,
Cristo. Pronto. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha que maravilha. Muito bem. Eu quero aqui deixar as minhas palavras finais. A gente aqui, a gente ama a palavra de Deus, ama a EBD, e a gente tem que se controlar muito para não avançar no tempo desse podcast, como sempre, né, João, Marcos? Mas eu quero deixar aqui uma palavrinha final, segundo Pedro, né, 2:9, que é bem conhecido, porque, como a gente sabe, essa carta foi escrita para judeus e não judeus, né, convertidos a Cristo, e é muito importante e tem um peso muito bom, muito significativo, quando ele diz: vós sois a geração eleita, nação santa. Isso quebra um tabu histórico de que apenas o judeu era o herdeiro espiritual de Deus, e aí a igreja, nós, igreja, entendemos que temos uma responsabilidade e fomos eleitos em Cristo e temos que realmente desabrochar na missão. Que missão? E aí ele completa: para que, como disse Marquinhos, que o apóstolo Paulo também falou, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que é crescer? Crescer é estar disposto a sofrer por ele e ter o coração nas vidas. O nosso coração está fora de nós. O nosso coração está no outro. Isso é crescer. Isso é anunciar o evangelho. Isso é viver Cristo. E esse tempo precisa de pessoas que amem, que cresçam, que parem de perder seu tempo discutindo filigranas e bobagens teológicas e pensem nas vidas que estão se perdendo, né? E isso é um chamado muito especial que Pedro faz para todos nós, e com esta palavra eu me despeço. Passo a palavra final também aos meus queridos professores. Como o nosso irmão Raniel já falou, né, a gente fica aqui querendo se aprofundar mais nos assuntos, mas achaste mel, como que te basta. Vamos ficando por aqui com o nosso episódio de hoje, e eu só tenho a agradecer a Deus por mais essa oportunidade. É muito bom, de verdade. É muito bom a gente estar aqui juntos, como o Marquinhos falou logo no início, e a gente aprende bastante, e a gente se diverte, a gente conversa aqui sobre a palavra de Deus. É fenomenal estar aqui nesse momento. Eu espero que você também, professor, esteja gostando, aluno que também esteja assistindo e que esteja conseguindo transmitir aquilo que Deus quer trazer através dessas lições para os seus alunos. Então, tenha uma ótima aula e que Deus os abençoe. Queridos professores, a todos os que estão nos assistindo nesse momento, você professor, aluno, é muito maravilhoso estarmos aqui. É muito maravilhoso falarmos da palavra de Deus. É muito maravilhoso a gente entender os propósitos de Deus através daquilo que ele inspirou tantos e tantos homens a escreverem, que está disposto para nós através da sua palavra. E nessa noite, nesse dia, tarde, você que esteja assistindo em qualquer horário do dia, mantenha a sua esperança viva. Jesus está voltando. Mantenha a esperança dos seus adolescentes viva através dessas lições. Jesus está voltando. Pode até ser que não seja na hora que você estiver dando aula. Pode ser até que Jesus te dê uma colherzinha de chá e deixa tu terminar a tua aula para ele voltar. Quem sabe? Mas se não for, mantenha a esperança viva. Mantenha a chama dessa esperança acesa. Como o nosso professor Daniel falou. Faça esse processo de esperançar dentro do seu coração e nos corações daqueles que estão lhe ouvindo. Eu tenho certeza que essa lição, assim como ela serviu de grande valia para nós, servirá de valia para os adolescentes no dia da sua aula. Deus abençoe você em Cristo Jesus. Amém, queridos? Não se inscreva, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar, apertar o sininho e abençoar a vida
dos outros professores, dos alunos com este canal. E aqui deixamos o nosso abraço final. A paz do Senhor e uma excelente aula em nome de Jesus. Amém.